Me pediram para falar sobre o Zé Pilintra. Primeiro eu vou falar a história verdadeira e depois a gente vai falar sobre a lenda, o que se tornou essa lenda do Zé Pilintra. Então, José de Aguiar Santana, mais conhecido como Zé Pilintra, era filho de um português chamado José de Aguiar Pelintra e de Maria Santana. Então, a mãe do Zé Pilintra era uma mestiça entre negros e europeus da Bulgária. E o Zé, ele era o quarto filho do casal. Então aconteceu o seguinte, com os filhos ainda pequenos, o pai do Zé, que era um português, ele abandonou a família e voltou para Portugal. E a mãe dele, com aquele monte de filho pequeno, sem saber o que fazer, começou a espalhar os filhos pelo mundo e foi morar no bordel da cidade. E o Zé, então, por não ter para onde ir, se criou na rua, se envolvendo em confusões, bagunça, bebendo e causando inúmeras confusões pela rua onde passava. Então, por isso, o nome dele ficou ligado à malandragem e à boemia, e ele era um galanteador que era adorado pelas mulheres. E muito vaidoso, portanto, o nome Pilintra, herdado do seu pai, passou a ser um nome pejorativo na região, significando um pobre que queria se passar por rico ou um negro que queria vestir roupas de branco. E esse nome acabou virando um apelido. E ele estava sempre bem vestido com o seu terno branco, que na época era chamado de terno de lírios, que era uma roupa que somente os nobres e ricos usavam na época. Já adulto, Zé foi morar na zona boêmia de Recife, na Rua da Amargura, e foi lá que ele conheceu o primeiro e grande amor da sua vida, chamada Maria Luziara. Essa Maria Luziara era filha de um nobre português e havia muitos pretendentes que brigavam por ela naquela época. Em uma dessas brigas, ela acabou sendo levada presa, porque ela se envolveu numa briga lá e foi levada presa. E o que o Zé Pilintra fez? Vestiu a sua melhor roupa e foi lá e se passou por advogado e conseguiu enganar o delegado com sua lábia e conseguiu a soltura da Maria Luziara. Só que depois de um tempo, o Zé arrumou um grande problema com a polícia, porque eles descobriram a farsa que ele não era advogado e ele foi obrigado a fugir para o Rio de Janeiro. E nessa época o Rio de Janeiro estava passando por uma transformação, estava no início das favelas, estava começando a surgir as favelas. E o Zé, porventura, foi morar em uma dessas favelas. Então o Zé, como sempre, era amado pelas mulheres, odiado pelos homens, ele tinha a fama de malandragem, de malandro, porém ele tinha um coração bom e ajudava muitas pessoas. E o Zé também ele era um exímio jogador de cartas de baralho. Então ele jogava apostado, só que ele não enganava aquelas pessoas que podiam estar bêbadas, pessoas que ele via que era pobre, que tinha família, que queria jogar, ele dava um jeito de mandar eles embora para não precisar de ganhar deles. E ele gostava de enganar aqueles riquinhos metidos à besta, que se achavam os bonzões, então ele gostava de enganar esses caras no jogo e ganhar o dinheiro deles. Então, na malandragem, Zé Pilintra nasceu, na malandragem, Zé Pilintra viveu e na malandragem, Zé Pilintra morreu. E sobre o seu assassinato, ninguém sabe ao certo como foi. Alguns falam que foi por uma punhalada nas costas, porque eles não podiam encarar ele frente a frente, porque ninguém tinha chance com ele frente a frente, então pegaram ele pelas costas. Mas ninguém sabe ao certo como foi. E seu corpo se encontra descansando no cemitério dos Afogados, em Ingazeira. E agora vamos à lenda do Zé Pilintra. Segundo alguns mestres, alguns relatos de mestres que vieram depois dele, disseram que ele passou um certo tempo no limbo e depois ele teve uma permissão de voltar à Terra como espírito. Daí ele teria voltado à Terra como espírito para reparar o mal que fez. Aí ele faz caridades para ajudar as pessoas para reparar esse mal que ele teria feito quando estava encarnado. E ainda disseram que a cada dia ele se torna um espírito mais evoluído com a luz cada vez mais forte. Então, segundo relatos, ele baixou pela primeira vez num homem chamado José Gomes da Silva. E desde então, ele ajuda a todos aqueles que buscam com fé seu Zé Pilintra. Então, pessoal, essa foi a história e a lenda de Zé Pilintra. Então, para vocês que acreditam em que Zé Pilintra é um demônio, para vocês que acreditam que Zé Pilintra te ajuda, pessoal, é só uma história verdadeira de um homem que realmente existiu e depois criaram uma lenda em cima disso. É só isso, pessoal. Tudo fica no campo das lendas. Então esses personagens são só crenças na cabeça das pessoas. A maioria deles existiram, mas depois se tornou uma lenda, pessoal. Então isso não existe. Não existe Zé Pilintra, essa lenda do Zé Pilintra é mentira. Isso não existe. Então não tem Zé Pilintra nenhum prejudicando sua vida. Nem Exu, nem Ogum, não tem nada prejudicando sua vida, meu amigo. É só uma crença que você tem na cabeça.